O que está prestes a acontecer poderá mudar completamente o rumo do meio-campo do Sporting Clube de Portugal. E não estamos a falar de uma simples contratação ou de uma aposta em mais um jovem da formação. A direção liderada por Frederico Varandas está a preparar uma movimentação nos bastidores que, caso se concretize, poderá deixar os adeptos dos Leões absolutamente em êxtase e, ao mesmo tempo, em estado de choque. Sim, porque este dossiê envolve um jogador com pedigree europeu, uma carreira recheada de experiências internacionais e, mais do que tudo, uma personalidade em campo que encaixa na perfeição com o ADN aguerrido dos verdes e brancos. Mas calma, ainda não vamos revelar o nome, porque esta história merece ser contada com todos os detalhes e suspense que o momento exige. Antes disso, já sabes, subscreve o canal Notícias e Rumores do Sporting, ativa o sininho das notificações e não te esqueças de deixar a tua opinião nos comentários. Será que este craque combina com o estilo do Sporting? Ao que tudo indica, a operação está a ser montada com um nível de descrição quase absoluto, mas há sinais evidentes de que algo de grande está prestes a acontecer. Fontes internas garantem que o Sporting tem estado a monitorizar de muito perto os movimentos de um médio que atua atualmente numa das ligas mais competitivas fora do eixo das 5 principais da Europa. Trata-se de um jogador que tem sido peça-chave num dos maiores clubes do seu país atual, mas que sente que está na altura de dar o salto novamente para o futebol europeu de topo. A direção leonina vê aqui uma oportunidade de ouro, não só para reforçar a qualidade do plantel, mas também para trazer um nome de peso que possa aumentar a moral da equipa e a confiança dos adeptos. E tudo isto está a ser feito com uma estratégia muito bem pensada, esperar o momento certo para agir e atacar em força. O nome do jogador em questão é Lucas Torreira, médio uruguaio de 29 anos, atualmente ao serviço do Galatasaray. Com passagens por clubes de renome como Arsenal, Atlético de Madrid, Fiorentina e Sampdoria, Torreira não é um desconhecido no futebol europeu. Muito pelo contrário, é um nome que impõe respeito e que, por onde passou, deixou sempre a sua marca de intensidade, entrega e inteligência tática. Com contrato até 2026 e um valor de mercado na casa dos 14 milhões de euros, Torreira está agora na mira de 3 grandes clubes, o Grêmio, o Palmeiras e, surpreendentemente, o Sporting. Mas há um detalhe que pode fazer toda a diferença nesta corrida, e esse detalhe pode muito bem jogar a favor dos Leões. Apesar de ter outros pretendentes, o jogador vê com muito bons olhos a possibilidade de voltar ao futebol europeu e, mais concretamente, a um projeto desportivo que lhe permita não só lutar por títulos, mas também manter-se em alta rotação para continuar a ser opção na seleção do Uruguai. E é aqui que o Sporting entra em cena com um trunfo difícil de ignorar. Com presença constante nas competições europeias, uma estrutura estável e um treinador que sabe potenciar ao máximo os seus jogadores, os Leões posicionam-se como uma opção extremamente apelativa. E há mais. Ao contrário dos clubes brasileiros interessados, o Sporting pode oferecer a visibilidade internacional que Torreira tanto procura nesta fase da carreira. Nos bastidores, o ambiente é de otimismo, mas também de cautela. A direção leonina sabe que não está sozinha nesta corrida e que a concorrência é forte. O Grêmio, comandado por Renato Gaúcho, está disposto a abrir os cofres para garantir um reforço de peso para o meio-campo, enquanto o Palmeiras procura urgentemente um substituto de qualidade para a saída iminente de uma das suas peças-chave. No entanto, há informações que apontam para o facto de Torreira preferir uma mudança para a Europa, e isso pode ser determinante. E mais, o jogador já terá recusado uma abordagem inicial de um dos clubes brasileiros, o que pode significar que o seu destino está mesmo do outro lado do Atlântico. A direção do Sporting, ciente da complexidade da operação, estuda a possibilidade de avançar com uma proposta criativa que inclua não apenas uma verba fixa, mas também objetivos desportivos que poderiam inflacionar o valor total da transferência. Para além disso, o clube está disposto a oferecer a Torreira um contrato atrativo em termos salariais e de duração, algo que poderá seduzir o jogador, que procura estabilidade nesta fase crucial da sua carreira. A experiência acumulada em ligas como a Premier League, Série A e La Liga transforma Torreira num ativo valiosíssimo, e o Sporting sabe disso. A chegada de um jogador como Torreira poderia significar uma verdadeira revolução no meio-campo leonino. Trata-se de um médio defensivo com uma garra impressionante, leitura de jogo acima da média e capacidade de recuperação de bola que faz lembrar os grandes trincos da história do futebol. Além disso, o seu espírito combativo encaixa como uma luva no perfil de jogador que o Sporting procura para disputar todas as competições com ambição. A sua presença traria também uma nova dimensão de liderança ao balneário, algo que poderá ser decisivo em jogos de alta intensidade, tanto a nível interno como nas competições europeias. No entanto, a direção do Galatasaray não está disposta a facilitar. O clube turco vê em Torreira uma peça fundamental na engrenagem da equipa e só o deixará sair mediante uma proposta financeiramente muito vantajosa. Mesmo assim, há sinais claros de que o jogador não está 100% satisfeito com a sua atual situação e que está receptivo a novos desafios. Segundo informações de bastidores, o próprio agente de Torreira tem sondado o mercado europeu à procura de um novo projeto que corresponda às expectativas do seu cliente, e o nome do Sporting está bem posicionado nessa lista restrita. Importa lembrar que o Sporting tem apostado em contratações cirúrgicas e com critério, privilegiando jogadores que tragam mais valias imediatas e que não necessitem de longos períodos de adaptação.
Torreira, com o seu currículo e experiência, encaixa precisamente neste perfil. A sua chegada permitiria ao técnico Rui Borges ter uma opção de confiança no centro do terreno, capaz de equilibrar o setor defensivo e de iniciar a construção de jogo com qualidade. Seria, sem dúvida, uma peça fundamental numa equipa que quer afirmar-se ainda mais na Europa. Há quem diga que este negócio só se concretizará caso haja uma venda significativa no plantel leonino, mas fontes próximas garantem que o Sporting está disposto a fazer um esforço financeiro, mesmo sem vendas imediatas, caso perceba que o negócio é estratégico. A ambição do clube está em alta e a SAD pretende dar a Rui Borges as ferramentas necessárias para atacar todas as frentes com um plantel profundo e equilibrado. Torreira, pela sua experiência e perfil competitivo, pode ser exatamente aquilo que falta para completar o puzzle leonino para a época 2025-26. Do lado do jogador, há também um desejo cada vez mais evidente de virar a página e abraçar um novo desafio na sua carreira. Lucas Torreira, apesar de ser idolatrado pelos adeptos do Galatasaray, sente que chegou a um ponto em que precisa de mais do que apenas reconhecimento local, procura visibilidade internacional, exigência constante e, acima de tudo, um projeto desportivo que o desafia a cada treino e a cada jogo. De acordo com fontes próximas do atleta, o médio uruguaio já terá tido conversas diretas com elementos da direção do clube turco, nas quais deixou claro que está receptivo a analisar propostas provenientes do estrangeiro, especialmente da Europa Ocidental. A sua intenção não é forçar uma saída abrupta, mas sim preparar o terreno para uma transição estratégica, pensada e mutuamente benéfica. Torreira quer sair pela porta da frente, mas não esconde que ambiciona regressar a um campeonato europeu com maior exposição mediática e técnica, onde possa continuar a demonstrar a sua qualidade perante os olhos atentos de clubes de topo e, claro, da própria seleção uruguaia, onde continua a ser uma opção relevante. Aos 29 anos, Torreira encontra-se numa fase muito particular da carreira, suficientemente maduro para entender as nuances de um balneário competitivo, mas ainda com pulmão, intensidade e ambição para ser protagonista em qualquer meio-campo europeu. A sua experiência acumulada em ligas altamente exigentes como a Premier League, a Série A e a La Liga moldaram-no num jogador de elite, habituado a lidar com pressão, ambientes hostis e exigências táticas de alto nível. E é precisamente por isso que ele se mostra tão seletivo nesta fase. Não procura apenas um contrato milionário ou um campeonato exótico. Procura um projeto que o desafie, que o estimule e que tenha metas claras de sucesso, tanto a nível interno como internacional. Nesse sentido, o Sporting Clube de Portugal surge como uma proposta irresistível, um clube histórico, competitivo, com uma academia de excelência e uma filosofia de jogo atrativa, que alia juventude e talento com uma estrutura profissional sólida. Para Torreira, esta combinação pode ser exatamente aquilo que procura nesta nova etapa. Além disso, há outros fatores que começam a pesar, e muito, na equação. Portugal, para jogadores sul-americanos, tem-se tornado cada vez mais um destino de eleição não apenas pela língua, pela cultura e pela facilidade de integração, mas também pela qualidade de vida que oferece. No caso de Torreira, que sempre valorizou o equilíbrio entre o profissional e o pessoal, viver em Lisboa seria um bónus imenso. Não é a primeira vez que o nome de Torreira é associado ao futebol português, mas esta poderá ser a oportunidade mais concreta de o ver com a camisola verde e branca. A vontade de ambas as partes parece existir, e os próximos dias podem ser decisivos para o avanço das negociações. Caso o Sporting consiga garantir este reforço, estará a enviar uma mensagem clara ao futebol europeu. Os leões estão vivos, ambiciosos e prontos para lutar por tudo. Uma contratação como esta seria, sem dúvida, uma demonstração de força do clube de Alvalade. No seio da massa adepta leonina, a notícia está a gerar um verdadeiro turbilhão de emoções. Nas redes sociais, os rumores sobre a possível chegada de Torreira têm incendiado os grupos de discussão e fóruns dedicados ao clube. Muitos já imaginam o uruguaio a envergar a camisola verde e branca, a distribuir classe no meio-campo e a impor o seu estilo aguerrido nos relevados portugueses. A expectativa é enorme, e os adeptos esperam ansiosamente por uma confirmação oficial que possa transformar este rumor num dos grandes momentos do verão leonino. Por agora, tudo indica que o Sporting está a jogar bem as suas cartas. A operação não será fácil, mas os sinais são encorajadores. Com um jogador experiente, com sede de títulos e com vontade de regressar ao palco europeu, os ingredientes estão todos reunidos para que esta novela tenha um final feliz para os Leões. Os contactos continuam, os números estão a ser discutidos e, nós bastidores, o trabalho é intenso. Este poderá ser o próximo grande capítulo da história recente do Sporting Clube de Portugal. E tu, acreditas que Lucas Torreira pode ser o próximo patrão do meio-campo do Sporting? Achas que este é o tipo de contratação que pode levar o clube a outro patamar? Deixa a tua opinião nos comentários. Queremos saber o que pensas. E claro, se ainda não o fizeste, não te esqueças de subscrever o canal Notícias e Rumores do Sporting e ativar o sininho das notificações para não perderes nenhuma atualização sobre esta e outras possíveis movimentações bombásticas dos Leões. Fica atento, porque isto promete dar muito que falar nas próximas semanas.